Bom, olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, sou membro do grupo PET Agro e eu vou iniciar esse vídeo aqui falando sobre a disciplina de hidráulica, resolvendo os exercícios de hidroestática da parte 1 da disciplina. Bom, primeiramente começando com a introdução à disciplina, hidráulica é uma disciplina básica da engenharia, seja engenharia agronômica, mecânica, civil, entre outras. É uma disciplina muito importante em diversas áreas. Ela vem do hidor, que significa água, e aulos, que é conduto. Então é o estudo de água sobre o efeito de condutos. Pode ser em repouso, como por exemplo a hidroestática, e em movimento, como a hidrodinâmica. E é uma ciência muito utilizada, seja na irrigação, saneamento básico, construção civil, conservação de solo, e é muito utilizada e é uma disciplina básica para qualquer área afim. Bom, eu não vou priorizar falar sobre teoria da disciplina e tudo mais. No decorrer da disciplina, na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, o professor Luiz Fabiano Palaretti vai passar a teoria para vocês, explicar melhor os exercícios, e eu vou somente resolver esses exercícios que eu já fiz a disciplina. Bom, começando aqui com o exercício 6, nós temos aqui o elevador hidráulico, no qual tem um carro e ele quer que chegue no equilíbrio. Bom, a gente tem aqui, ó, deixa eu colocar o ponteiro. Um elevador hidráulico consta de dois recipientes providos de êmbolos, cujas seções têm áreas diferentes e se intercomunicam por um fluido. Imaginando-se que o diâmetro do cilindro maior é 5 vezes maior do que o diâmetro do cilindro menor, e o peso do veículo é de 3.000 kgf, ou seja, quilogramas-força. Qual deverá ser a força em F1 para equilibrar o sistema? Então aqui tem um probleminha básico, no qual ele quer saber qual seria a força necessária nesse êmbolo para que esse carro que está nesse êmbolo 2 se mantenham em equilíbrio. Então, a gente tem duas fórmulas básicas para resolver esse exercício. A primeira é que nós temos a fórmula da área desse êmbolo, que é pelo π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. E a pressão, que nada mais é do que o peso sobre a área. Então, o peso que está exercendo aqui sobre a área do êmbolo. Então, fazendo essa fórmula, a gente sabe que aqui está a força exercida, que é o peso, sobre a área. E os dois têm que ser igual. Vocês concordam comigo? Porque para chegar ao equilíbrio desses dois êmbolos, o F1 e a área 1 tem que ser igual ao F2 e a área 2 para chegar no equilíbrio. Então, jogando nessa fórmula, a gente sabe que o F1 ele é sobre o π vezes o diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. E aqui no F2 a gente tem o carro, que ele passou para a gente, que está com 3.000 kg força, exercendo aqui sobre a área. Mas aí, o que ele disse? Que esse diâmetro aqui é 5 vezes maior do que 1. Então, simplificando, ficaria π vezes 5 vezes 1 ao quadrado sobre 4. E fazendo essa matemática, a gente chega que F1 vezes D1 ao quadrado é igual a 3.000 kgf vezes 25 vezes D1 ao quadrado. Ou seja, a gente simplificou aqui, elevou 5 ao quadrado e elevou o D1 ao quadrado também. E que, ao fazer essa divisão, a gente chega que a força necessária no êmbolo 1 para que os dois se mantenham em equilíbrio é de 120 kgf. Então, o resultado de uma divisão, um cálculo bem simples de física aqui. Bom, o exercício 7, ele quer determinar a pressão absoluta em ATM que atua em um mergulhador em um lago ao nível do mar, a 20 metros de profundidade. Considere o peso específico do lago 1,07 grama-força por centímetro cúbico. Bom, outro exercício aqui, aplicado no cotidiano. Então, nós temos aqui que ele quer a pressão absoluta. A pressão absoluta nada mais é do que a pressão manométrica mais a pressão atmosférica local. Então, nós temos aqui o peso específico, 1,07 gramas-força por centímetro cúbico. E ele nada mais é do que 1.070
kg-força por metro cúbico. Ou seja, se você multiplicar esse daqui em centímetros cúbicos por 1000, você vai chegar em metros cúbicos, que é mais fácil de converter e utilizar na fórmula. Então você tem, nesse exercício, a lei de Steven, que nada mais é do que a pressão sendo igual o peso específico do líquido multiplicado pela altura. Então, pela fórmula, pressão é igual ao peso específico vezes a altura. Então, nós temos aqui a pressão, a gente converteu aqui 1070 kgf por metro cúbico vezes 20 metros. Lembrando sempre, ao fazer esse cálculo, sempre colocar a unidade, porque assim você consegue ver o seu resultado final e saber a unidade que vai dar. Então, você acaba fazendo essa multiplicação, você obtém que pressão é igual a 21.400 kgf por metro quadrado. Mas aí você pergunta, por que metro quadrado? Você multiplicou por 20 metros e você tinha aqui metros cúbicos sendo divididos pela fórmula e pela unidade que constava esse peso específico. Então, ao fazer essa multiplicação, você obtém metros quadrados, ou seja, multiplica, corta aqui, então fica ao quadrado. Mas aí, você tem que achar a pressão absoluta. Então, é a pressão manométrica, 21.400 kgf por metro quadrado, que você obteve aqui, mais a atmosfera local, que nada mais é que a nível do mar, então vai ser 1 atm, que é igual a 10.330 kgf por metro quadrado. Então, a pressão absoluta é 31.730 kgf por metro quadrado. Só que aí, o que ele quer? Ele quer em atm. Então, não é kgf por metro quadrado. Então, você precisa converter essa unidade para atmosfera. Então, fazendo uma regra de 3 simples aqui, você tem que 1 atm ele é igual a 10.330 kgf por metro quadrado. E, então, x atm, que é o que você quer saber, quanto vai dar 31.730 kgf por metro quadrado. Então, 3,7 atm com essa conta aqui. Lembrando que na apostila de hidráulica do professor José Renato Zanini, tem lá toda a teoria e tem todas essas unidades para converter. Então, se você quer saber quanto que equivale 1 atm, seja 760 mg de mercúrio, ou outras unidades, como MCA, kgf por metro quadrado, bar, quilopascal, você tem lá a unidade e você tem essa figurinha, esse esquema aqui, que é fácil de entender. Então, 1 atm é o equivalente a 760. 1 atm é o mesmo equivalente. São várias unidades e é a parte básica para conseguir resolver esses exercícios. Bom, nós temos aqui o exercício 8, que para o exercício anterior, ele quer qual a pressão manométrica em MCA se a densidade da água do lago for considerada igual a 1. Observe que neste caso, o valor da pressão coincide com a profundidade da água. Então nós temos aqui, ele quer saber, nesse exercício, se a gente considerasse o peso específico da densidade do lago for igual a 1. Então aqui o peso específico vai dar uma mudada. Então você vai ter que multiplicar por 1000 para poder converter essa unidade que você tem. Então você acaba tendo aqui o peso específico, acaba sendo nesse exercício 1000 kg-força por metro cúbico. Então é a mesma coisa que o exercício anterior, lei de Steven, a pressão é igual ao peso específico vezes a altura. Aqui você tem a pressão, 1000 kgf por metro cúbico vezes 20. E dessa vez vai dar 20.000 kgf por metro quadrado. Fazendo uma regrinha de 3, que ele quer em MCA dessa vez, você tem que 1 atm é igual a 10.330 kgf por metro quadrado. Quantos atm vai ser 20.000? Você acabou obtendo esse número grande aqui, 1,93610842 atm. Só que aí você tem que converter esse atm para MCA agora. Olhando aquele esqueminha anterior, você acaba conseguindo fazer essa regra de 3 novamente. Então, 1 atm é igual a 10,33 MCA. Agora o número x. Então você acaba obtendo que o resultado do exercício 8 é 20 MCA. Agora o exercício 9, ele quer que você expresse o resultado do exercício 7, ou seja, o anterior a este, em metro de coluna d'água de água pura, 4 graus Celsius. Então, ele quer o resultado, que foi 3,07 atm para MCA. Olhando o esqueminha lá do exercício 7 que eu coloquei, vocês vão conseguir fazer essa regrinha de 3. 1 atm é igual a 10,33 MCA,
quanto esse 3,7 vai ser em MCA. Aí você faz essa regrinha de 3, multiplica e divide, vai dar 31,7131 MCA. O exercício 10, ele quer a pressão absoluta em ATM, sendo a pressão manométrica igual a menos 200 mg de mercúrio e a pressão atmosférica a 10 MCA. Então, beleza, a gente tem aqui que a pressão absoluta, ela nada mais é do que a pressão manométrica mais a pressão atmosférica local. Só que ele não deu nada aqui convertido. Ele deu aqui a pressão atmosférica 10 MCA e ele deu a pressão manométrica igual a menos 200 mg de mercúrio. Então, se você jogasse direto aqui, não daria unidade com outra unidade. Então, dificultaria a conta. Então, você precisa, nessas equações, converter para uma mesma unidade para facilitar o cálculo. Então, a pressão absoluta, eu coloquei o resultado, mas antes disso, eu fiz a conversão. Então, eu tinha aqui um ATM, que é o equivalente a 760 mg de mercúrio. Quantos ATM seria o 1.200 mg de mercúrio aqui? Milímetros de mercúrio, na verdade. Então, o X acaba sendo menos 0,26. Então, eu já joguei aqui a pressão manométrica. E aqui também eu converti, porque eu tinha dado em MCA. Então, eu converti um ATM igual a 10,33 MCA. Quantos ATM vão ser? 10 MCA. Então, eu converti e joguei aqui tudo sendo em ATM e deu o resultado em atmosferas. O exercício 11, ele quer o seguinte: em condições de pressão atmosférica normal, a pressão absoluta de um sistema é 460 milímetros de mercúrio. Qual a pressão manométrica ou relativa em ATM? Bom, pela fórmula, você tem aqui que pressão absoluta é igual a pressão manométrica mais a atmosférica local. Jogando na forma bem simples, dessa vez ele quer saber a manométrica, mas pela forma você isola a manométrica, sendo X, joga a local aqui, que ele colocou, deixa eu ver, sistema normal. Então, se ele deu a pressão local, sendo como normal, então você considera 1 atmosfera. E a pressão absoluta, ele te deu aqui de 460 milímetros de mercúrio, que você também vai precisar converter para poder jogar na equação para ATM. Então, um ATM, 760 milímetros de mercúrio, quantos ATMs vai ser? 460. Então, você acha o X em ATM, joga, isola o X e passa esse subtraindo e vai dar esse valor negativo de pressão manométrica, 0,3947. Bom, esse é o exercício 12. Ele diz o seguinte: um fundo de um recipiente contendo óleo de peso específico 800 kg/força por metro cúbico está submetido a uma pressão de 4 kg/força por centímetro quadrado. Exprimir essa pressão em metros de coluna desse óleo. Então você tem aqui, converter essa unidade, 4 kg/força por centímetro quadrado é uma unidade difícil de utilizar. Então é mais fácil a gente converter essa unidade para metros quadrados. Para converter para metros quadrados, a mesma coisa é você pegar 100 centímetros vezes 100 centímetros, que vai exprimir em metros quadrados. Então a pressão passa a ser 40.000 kg/força por metro quadrado. Então pressão igual peso específico vezes a altura, que é a mesma coisa que pressão sobre peso específico igual a altura. Então eu só isolei o H aqui. Então eu coloquei 40.000 kg/força por metro quadrado, dividido pelo peso específico, 800 kg/força por metro cúbico. O H, então, o resultado dessa divisão, você corta o metro quadrado com metro cúbico, acaba dando o resultado em metros. Então, metros de coluna de óleo, que foi 50. Bom, nessa aula foi esse exercício resolvido. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com algum membro do grupo. E é isso. Muito obrigado a todos pela atenção.